O presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping se encontraram na cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, e eles acabaram tocando em assuntos que interessam tanto a ambos os países como o resto do mundo. O presidente Biden, que acabou de vir de uma não derrota ou de evitar uma derrota muito grande frente ao Partido Republicano nas eleições de meio período, que nem, como eu falei aqui no vídeo das eleições de meio período, um episódio maior aqui que eu fiz, falando 40 minutos sobre o que foram essas eleições e o que elas representam para os Estados Unidos. Vocês confiram lá, podem ver. Aproveita e já se inscreve no canal, faz toda aquela burocracia. Mas o que nos interessa aqui é que o presidente Joe Biden ele veio dessa confirmação ou de evitar que houvesse uma derrota muito grande frente ao Partido Republicano, e com essa confirmação ele consegue agora tocar para frente suas agendas, e a principal dela é lidar com a China. Por outro lado, o Xi Jinping, presidente da China, teve uma confirmação do seu poder, da sua influência e do seu legado, né, dentro do Partido Comunista Chinês e da China, e conseguiu consolidar mais um mandato, um terceiro mandato inédito, mas que traz agora um direcionamento muito mais voltado para a China chegar no patamar em que ela quer chegar até 2050, que é de ser um país desenvolvido com as forças produtivas desenvolvidas e capaz de lidar frente a frente, segundo a sua visão, a visão chinesa, com os Estados Unidos e as outras economias desenvolvidas do mundo. Bom, o que eles falaram, o que eles conversaram e o que o G20 ele traz de novidade para a gente ter em conta e analisar os efeitos dele daqui para frente. Bom, claro, o encontro mais importante era do Biden com o Xi Jinping, porque eles têm na frente deles questões muito complicadas e muito delicadas. A gente primeiro olha lá para a questão de Taiwan, e que Taiwan é para a China extremamente importante, por um lado, é um entreposto comercial, é um entreposto financeiro, é um entreposto produtivo, porque faz todo um serviço que a China evitou de fazer por muito tempo, que é de internacionalizar ou abrir as suas contas de capitais, e também um entreposto para exportação de mercadorias de valor agregado da China. Então é um lugar extremamente importante, junto com Hong Kong, é um dos principais, Hong Kong e Singapura, claro, né? Mas Taiwan é central para a segurança nacional da China, tal qual é para os Estados Unidos, tanto pela questão da segurança regional ali da Ásia, quanto para a questão do capitalismo e das tecnologias de ponta do capitalismo que estão focadas e a gente pode analisar através da empresa taiwanesa de produção de semicondutores, a TSMC, que é uma grande fornecedora dos Estados Unidos, das empresas tecnológicas dos Estados Unidos, e que também representam para os Estados Unidos uma necessidade de preservação de influência sobre Taiwan e sobre a região. Aquilo é um foco possível de tensão e até guerra entre os países. Mas, claro, o Biden deixou claro que não é a intenção dos Estados Unidos, não é a intenção dele fazer com que o confronto ou embate entre os dois países atinja o nível nuclear, atinja a guerra, atinja a belicosidade. Eles, claro, vão lutar muito duro pelas questões que eles acham que são prioritárias para os seus países, mas ambos têm uma convergência, ou pelo menos no discurso isso fica colocado, em agendas como a mudança climática, energias renováveis e convergir para um debate internacional em questões comerciais em que haja uma interlocução, em que não se perca a informação, em que não se perca a capacidade de diálogo. Que sem isso, obviamente, você pode chegar a um ponto de ter guerras, de ter conflitos, e isso é horrível, isso é a pior coisa que pode acontecer. Por outro lado, ambos destacaram, né, que não é necessário, não é possível, não é admissível que haja confrontos nucleares, porque isso é garantir a exclusão mútua de ambos, isso é garantir que o planeta Terra seja aniquilado. Logo, a gente tem como fazer uma análise desse encontro, tem como fazer uma análise do que ambos estão colocando, e não é necessariamente aquilo que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, em resumo, o seguinte, que eles vão sim defender os interesses nacionais de cada um, mas que há possibilidade de interlocução, há possibilidade de diálogo mínimo. Mas a gente não pode esperar que os Estados Unidos ou a China vá ceder, vá amolecer frente ao outro, porque
o jogo é pesado, é duro e significa a liderança no capitalismo contemporâneo. Isso não quero dizer que a China é capitalista, isso vou deixar já bem claro. Isso é um debate muito longo que não vai ser feito agora, mas ela tem sim forças produtivas, ela tem capitalistas dentro da China, não quer dizer que eles comandem a economia, porque o Partido Comunista Chinês é muito forte, mas eles fazem Estados Unidos e China uma disputa comercial muito importante. Agora, no âmbito do G20, que daí reúne França, Reino Unido, Índia, o Brasil também, mas o Bolsonaro não foi. Diversos países do mundo vão para lá, as 20 maiores economias. E uma das pautas, né, as pautas mais importantes, a gente pode elencar, logicamente, o encontro Xi Jinping e Biden, que é a relação China-Estados Unidos, que são os países que têm maior influência sobre outros países, pelo menos do ponto de vista, no primeiro momento, comercial, são os maiores parceiros comerciais da maioria das economias do mundo. E, claro, o encontro dos dois e ambos terem uma inclinação a não escalarem militarmente as suas relações já é um check feito na checklist, né, de coisas a serem discutidas e pontos importantes a serem debatidos nessa reunião. Enfim, acho que o encontro do G20 tem um papel importante, porque em outros momentos o G20 já teve espaços para dar vazão a vozes de países que não eram desenvolvidos, como foi o caso dos encontros do G20 que ocorreram logo após a crise de 2008. E agora também há uma insurgência ou há uma emergência de países que também querem ter voz e que não são países desenvolvidos, não são países centrais no capitalismo. Índia é um exemplo, a própria Indonésia também, que busca uma interlocução e diálogo com vários países, e há sim outros países, tal qual a Rússia também, que vai estar lá pela figura do Sergei Lavrov. O Vladimir Putin não vai, mas o Sergei Lavrov foi. E o diálogo também vai se dar ao entorno desses países e colocando agendas que para eles são importantes. A primeira agenda aqui que eu coloco é a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que precisa acabar. Eu já coloco isso há vários vídeos aqui, há vários bate-papos que a gente faz, porque é uma questão que afeta a todos, afeta a segurança da Europa, afeta a segurança de diversos locais do mundo e a segurança econômica, a segurança alimentar. Então, ir à mesa de negociação, ter uma sinalização de que há lideranças como a China, que tem um grande contato, uma grande aderência com a Rússia, e outros países que podem sentar e negociar ou sinalizar que é importante negociar junto ao Volodymyr Zelensky da Ucrânia, é um ponto central e com certeza vai estar na conversa que todos, né, os países envolvidos vão ter unilateralmente entre si, de acordo com seus interesses, mas também visando acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, claro, nos fóruns e nas conversas que eles vão ter ali coletivamente entre os líderes. Outras questões como alimento e alimentação, segurança alimentar, transição energética e temas que vão dialogar com a mudança do clima e as mudanças que estão ocorrendo no mundo também vão ser debatidos. Transição energética, né, que é outro ponto que eu trago aqui direto, muitas vezes, vai estar lá sendo discutido. Então a gente pode esperar que temas relevantes e com a possibilidade de países não centrais vão ser discutidos e isso é uma tônica e uma tendência que no sistema internacional a gente vai verificar cada vez mais. Não vai ser uma coisa rara. A gente vê países como Turquia, como Índia, como a própria Indonésia tendo vozes, tendo cada vez mais vozes, sendo mais ouvidos em várias questões que são relevantes para a gente entender o mundo contemporâneo. Mas o G20, então, ele vai tratando desses temas e vai para reunir os países para falar dessas questões importantes, e a gente espera aí poder fazer mais análise sobre o que isso representa, os impactos dessa reunião para frente. Mas por hora eu coloco aqui, né, como o conflito Rússia-Ucrânia sendo a principal questão, e para finalizar, a questão da recuperação econômica no mundo. E isso também toca Xi Jinping e toca Biden, porque ambos os países ainda dependem muito um do outro, apesar do clima tenso comercialmente, tecnologicamente, produtivamente e até militarmente, se a gente pegar a questão de Taiwan, mas o que interessa a todos ali é uma recuperação econômica sustentável e que
perpasse, que ultrapasse o legado negativo que a Covid teve sobre o mundo. E talvez esse seja o ponto que mais vá chamar convergência entre os participantes e que realmente é o que vai ser o ponto decisivo para algumas questões que vão ocorrer no mundo. Porque todo mundo saiu muito ruim da Covid, agora ainda inclusive circula uma cepa do vírus que é derivada da Omicron e a gente precisa tomar cuidado. Precisa ter política pública, tanto pelo lado da transferência de renda e geração de emprego, quanto pela parte de saúde. Vacina no braço das pessoas para que a gente consiga fazer com que pessoas não morram e a gente preserve a vida de todas as pessoas em todos os âmbitos, tanto do econômico como da própria vida mesmo, da dignidade da pessoa poder ter um tratamento, poder ter vacina e não morrer, não ver seus familiares morrendo em função desse vírus, que já tem vacina, né? Isso é o que é mais importante falar, já tem a vacina e pode ser desenvolvido mais vacinas mais tecnologicamente, mais avançadas para lidar com um vírus que pode vir a se mutar e claro, chega num ponto, né, que a vacina vai evoluir tanto que a imunidade de rebanho vai chegar e a gente não vai precisar mais se preocupar com a Covid, mas vai precisar se preocupar com todas essas questões que eu coloquei aí, principalmente a questão do clima, que é um problema que muitos já dizem, e eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo, que é o problema central que leva a ter essas pandemias e diversos eventos climáticos e de saúde bastante adversos. Isso é uma questão muito delicada e espero que realmente algo de concreto saia dessa reunião, que toque todos esses temas que eu falei, mas principalmente esse das mudanças do clima, porque isso vai definir a nossa vida aqui na Terra e das futuras gerações.